Fala pessoal, você sabe quais foram os dois fisiculturistas que mudaram para sempre não só o cenário do fisiculturismo, mas também o cenário de Hollywood e principalmente dos filmes de ação? Bom, se você quer saber sobre essa curiosidade, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes, se você não é inscrito nesse canal já, vai lá se inscrever, porque aqui tem tudo sobre a história do bodybuilding. Não deixe de curtir, deixar o seu melhor comentário e ao final desse vídeo, se ele foi relevante para você, compartilha para mais pessoas. Pessoal, ao final desse vídeo também vou deixar um link aqui embaixo do meu novo infoproduto, meu livro Nos Bastidores da Golden Era. Nesse material incrível, com várias imagens, eu conto toda a história do período da Golden Era, a era de ouro do fisiculturismo, que foi a era do Arnold Schwarzenegger, Franco Columbu, entre outros caras. Esses caras realmente revolucionaram. Todas as histórias estão aqui, a história de Pumping Iron completa, a história do Mr. Olympia, os grandes campeões ali dos anos 60, o primeiro Mr. Olympia, a Gold's Gym, a meca do fisiculturismo, a Muscle Beach. Então tem muita coisa legal e ao final do livro tem os treinos dos heróis da Golden Era. Então não se esqueça, terminou esse vídeo, já corre aqui embaixo, vai ter um link, você já compra diretamente comigo esse material incrível. Bom, vamos embora para o vídeo. Dois caras revolucionaram o cenário do fisiculturismo e também do cinema. Eram eles oriundos da Silver Era, uma das eras mais importantes do fisiculturismo, precursora, obviamente, das eras que fizeram a história acontecer realmente. A principal delas foi a Golden Era. Bom, um deles é o Steve Reeves, Mr. Universo de 1950 e Mr. América em 1947. O homem que realmente marcou uma geração, chamou toda a atenção para si. O fisiculturismo tinha exatamente a sua cara. Era um galã de novela, né? Steve Reeves, além de ser um enorme fisiculturista, representante fiel do esporte na sua geração, fazia o papel que, por exemplo, o Chris Bumstead fez recentemente, o papel que o Arnold fez nos anos 70. Esse papel era o papel do Steve Reeves. Agora, por que o Steve Reeves mudou o cenário do cinema e dos filmes de ação? Foi porque ele fez o Hércules? Não somente. É claro que também fazer o Hércules teve uma representatividade muito grande, não só para o Steve Reeves como ator e como fisiculturista, mas ele mostrou nas telas do cinema o que era o físico de um fisiculturista. E um garoto de 12 anos que sofria bullying e tinha diversos problemas psicológicos na época, achou no cinema uma forma de não só preencher o teu tempo, mas também de se livrar daqueles problemas pessoais que ele tinha. Era ele, Sylvester Stallone. No momento em que Sylvester Stallone entrou na sala do cinema, ele realmente não estava procurando ser ator, ou não estava procurando um ídolo. Ele só queria realmente passar o tempo dele. Ele queria estar ali para tentar se achar, se encontrar. Mas no exato momento que ele bateu os olhos no Steve Reeves, a coisa mudou completamente de figura. Stallone disse para si mesmo que ele queria ser exatamente como aquele cara que ele estava vendo nas telas. Ele começou então a estruturar toda a sua vida embasada naquele objetivo, naquele ideal, que era de se tornar exatamente o que o Steve Reeves representou para ele na tela do cinema. E aí nasceram tantos filmes que fizeram a história, não só como Rock, como Rambo, como outros filmes de ação que mudaram uma geração inteira e obviamente a cara do cinema e dos filmes de ação. Lembrando que o Stallone treinou com o Franco Columbu. O Arnold chegou a ser cogitado para treiná-lo, né? Os dois se conheceram ali no prêmio de melhor ator coadjuvante em 1977, o Arnold pelo filme Stay Hungry, Stallone pelo filme Rock. O Arnold venceu, os dois se conheceram ali meio que em cima daquela rivalidade que já nascia, mas enfim, no fundo os dois se tornaram grandes amigos. E o Stallone acabou treinando com o Franco Columbu, se preparando para os filmes do Rock 3 e do Rambo 2. Agora, quem é o outro cara que revolucionou o fisiculturismo e o cinema também, né? Por que não o cinema? Foi ele, o Reg Park, né? O Reg Park foi Mr. Universo em 1951, foi Mr. Britânico em 1948, chegou a vencer mais duas edições do Mr. Universo em 58 e 65 e foi o cara que inspirou o Arnold Schwarzenegger a começar a se interessar pela musculação. O Arnold era um garoto muito jovem ali na Áustria e ele treinava num ambiente que era um parque, né, chamado de Tarlecy, e ele tinha um amigo chamado Willy Richer, né? Esse amigo foi
quem o apresentou para o Kurt Mann, que foi seu primeiro treinador. E nesse período o Arnold se deparou com uma revista da Muscle Builder com a foto do Reg Park na capa de Hércules, né? O Reg Park fazendo o papel do Hércules, que é o mesmo papel que o Steve Reeves fez no cinema. Então uma curiosidade, né? Tanto o Arnold quanto o Stallone tiveram a mesma imagem, ou seja, o Hércules com os atores, né? O Steve Reeves e o Reg Park realmente revolucionaram a história dos esportes e também do cinema. Agora o Arnold, quando viu a foto, ele realmente comprou a revista e começou a ler de tudo que era a respeito do Reg Park, os treinos do Reg Park, como o Reg Park comia, como o Reg Park pensava, a mentalidade, porque ele idealizou, eu quero ser como esse cara. Agora o Reg Park ele não foi só o Mr. Universo, né? Ele foi também um ator de cinema, então o Arnold projetou a partir daí duas carreiras que foram fundamentais para a sua história. O fisiculturismo, que ele começou ali em meados de 1963, em 65 ele compete em Stuttgart, no Mr. Europa Júnior, e aí a sua carreira deslanchou até ele chegar na América em 1968 e começar a ganhar o Mr. Olympia em 70. Mas em 1977 ele parte para o cinema, ele faz o Stay Hungry e logo na sequência também o Pumping Iron. E a partir de Pumping Iron, o diretor Joe Milius o encontrou e ele foi fazer o papel do Connie. E aí outros grandes papéis vieram a partir daí. Mas eu quero que você entenda esse ponto-chave. Esses dois nomes, né, que são conhecidos como os Trailblazers do fisiculturismo, ou seja, os precursores do esporte, eles mudaram não só a cara do fisiculturismo como nós conhecemos, porque Arnold Schwarzenegger é oriundo da representatividade do Reg Park, do valor que o Reg Park trouxe não só como fisiculturista, mas também no papel de Hércules no cinema, e também o Steve Reeves, que foi um grande fisiculturista, um grande nome, uma personalidade incomum no esporte, era realmente quem carregava nas costas o esporte ali na década de 50 e 60, e também inspirou o Stallone para fazer esse grande papel dentro das telas do cinema, para sair de lá com a inspiração exata para construir a sua carreira de ator. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, deixar o seu melhor comentário. E como eu falei lá no início do vídeo, terminou agora, já já compartilha esse vídeo com algum amigo. E lá no finalzinho tem um link lá para você comprar o meu novo projeto nos bastidores da Golden Era. Forte abraço, pessoal.